Este vídeo é um oferecimento de BookTube, o primeiro canal a produzir web audioséries originais. Mentira, só tô fazendo propaganda mesmo. Vamos pro vídeo! Toda série tem aquele episódio que marca a temporada inteira, e The Walking Dead não é diferente, não é mesmo? Nunca faltou ao longo das 6 temporadas aquele episódio que fizesse a gente vibrar, que fizesse a gente chorar, que fizesse a gente gritar, que fizesse a gente morrer de raiva de alguma coisa ou alguém. Não é mesmo? Eu mesmo tenho os meus preferidos, os meus favoritinhos, e hoje eu estarei contando eles para vocês e contando o porquê de eles serem os 10 melhores episódios da série The Walking Dead. Mas é claro, essa é a minha opinião, longe de ser a verdade absoluta, mas longe de estar errado também, não é mesmo? Então vem comigo. O primeiro episódio dessa parada é nada mais nada menos do que o primeiro episódio, não é mesmo? Não tem como falar sobre melhores episódios de The Walking Dead sem citar Days Gone By. Don't be afraid, okay? O episódio piloto da série e que já consagrou a série nos primeiros minutos, mostrando não só uma direção de mestre ao apresentar todos aqueles personagens e fazer com que a gente se importe com eles nos primeiros minutos, mas também mostrando toda uma pegada cinematográfica das coisas que a gente não via muito na época, uma série de TV ir tão além assim, tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos gráficos. The Walking Dead mostrou isso muito bem neste episódio. A começar com um take que já é um flash forward, né? Que já mostra um zumbi já de cara, que é uma garotinha e tal, já chocando o público assim de cara. E depois mostra lá o Rick levando tiro, acordando no hospital depois de meses em coma e a merda toda já aconteceu. E é aí que a coisa não para mais. Aí a gente tem zumbi partido no meio, a gente tem takes super abertos do local. A gente já é apresentada a figura do Morgan, que já dá uma explicação do que diabos está acontecendo e sobre o conceito dos zumbis e tudo mais. Sem falar no final desse episódio, que é de deixar qualquer um maluco, que é quando o Rick chega em Atlanta e encontra aquela porrada de zumbi que corre atrás dele. Corre não, cambaleia, né? Porque aquilo lá não corre. E acabam derrubando o Rick do cavalo e fazendo com que ele fique preso dentro de um tanque de guerra. E é onde a gente acaba o episódio, num take aéreo de cima, super aberto, mostrando a rua cheia de zumbi. E aí você fica louco, né? Porque já começou com os pés no peito a série e é tipo um filme. É um especial de 1 hora, o episódio piloto, e é quase um filme. É super bem feito, é super bem trabalhado, super bacana, super tudo. Meus caros, com certeza Pretty Much Dead Already está na lista de vocês dos melhores episódios de The Walking Dead. Que é o episódio que a gente descobre que a Sophie estava dentro do celeiro o tempo inteiro e que não só isso, mas ela também havia virado zumbi. E aí você fica abismado e maravilhado com a sagacidade das pessoas de produzirem isso, cara. Por causa desse episódio, a segunda temporada pulou para uma das melhores temporadas que existem, não só em The Walking Dead, mas nas séries em geral, porque é fantástica. Nesse episódio, então, era o mais alto auge que a série teve até então. E a frustração dos personagens, a atuação de cada um deles, a cara do Herschel vendo o grupo do Rick matar todos aqueles zumbis que ele ainda considerava como família pra ele. Cara, não dá, é muito legal, cara. E eu nem preciso falar que nesse episódio quem roubou a cena mesmo foi o Shane. Ele realmente tava muito bom na atuação e tudo mais, mostrando os pontos de vista dele, os conceitos dele de que, não, zumbi tem que matar, nós não vou aceitar zumbi do meu quintal. E ele se impondo, foi um dos melhores personagens antagonistas da série antes do Negan. Vamos concordar. Pessoal, Beside the Dying Fire
é um dos melhores episódios de The Walking Dead. Também na segunda temporada, ele foi a season finale da segunda temporada e foi um episódio frenético. E The Walking Dead sempre soube fazer episódios frenéticos e, acima de tudo, chocantes, porque nesse episódio a fazenda é tomada, simplesmente, mas não sem luta, porque você vê a colaboração de todos ali pra manter a fazenda de pé. Mas, né, é zumbi demais! E acaba que eles têm que fugir da fazenda ou ficarem e morrerem. Perdemos aí altos personagens aí, figurantes, e cara, a cena em que o Herschel tá deixando a fazenda é simplesmente muito forte, cara. Ele olha pra fazenda dele com aquela cara de perda. Aí você tem uns takes em câmera lenta dos zumbis e o celeiro queimando no fundo. Eu tenho que admitir que nessa hora, aquela lágrima máscula de suor ocular saiu daqui, bem aqui, ó, bem aqui nos olhos, quando o celeiro cai. E você vê que é o fim de mais uma esperança. E não acaba aí não, porque eles ficam um bom tempo sem se encontrar. E aí você fica no desespero, será que eles vão se encontrar? Será que eles não vão se encontrar? Mas aí eles se encontram e não acaba por aí, porque no final do episódio a gente não só é apresentado a personagem da Michonne. Aí tu fica, meu Deus, apareceu alguém que tem uma espada e que tem 2 zumbis na cola. E usa capuz. Olha o capuz. E aí nos segundos finais da temporada, temos o primeiro take do que viria a ser a prisão. E aí você, meu Deus do céu, que rumo isso vai tomar? E aí você tinha que esperar até outubro pra descobrir. Eu tava pensando que não deveria colocar um episódio da terceira temporada nos 10 melhores episódios de The Walking Dead, mas eu pensei melhor e tem um episódio nesta maravilhosa temporada, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Que eu particularmente gosto e gosto muito. É o episódio 12, chamado Clear. Esse episódio é totalmente fora do escopo do negócio e há quem diga que ele foi feito para tapar buraco para dar 16 episódios. Eu, em certa parte, concordo, em certa parte não. Por motivos e mais motivos que eu prefiro falar em um especial sobre a terceira temporada, porque essa temporada é um caso sério, um caso a ser estudado. Mas o episódio Clear, cara, eu gostei dele porque ele foi contido, o episódio foi muito bem dirigido mesmo, a começar por você usar esse episódio como exemplo e ver o quanto os personagens haviam mudado até ali. Esse episódio é o episódio em que a gente vê o Morgan, depois de tanto tempo, depois dele ficar 2 temporadas desaparecido, a gente vê ele e ele meio que enlouqueceu. E o Rick também tá nessa também, né? Tá vendo a Lori, tá bem doidão. E você vê o ponto que os personagens chegou, não só por causa disso, mas também no início do episódio, quando eles estão indo pra cidade lá do Rick, e eles encontram no meio do caminho um cara sozinho na estrada, andando, que corre atrás do carro pedindo ajuda, e eles não estão nem aí. E quando eles voltam, eles ainda veem o cara destroçado lá, e ainda pegam a mochila do cara que ficou lá, pra você ver o quanto esse mundo tornou os personagens maus. E eu achei isso genial, porque é na terceira temporada eles mudaram desse tanto. Eu acho isso fantástico, eu acho isso incrível, eu acho isso muito legal. Desenvolvimento de personagem é tudo. E eles desenvolveram muita coisa nesse episódio. Inclusive foi a primeira vez que a gente viu a relação Michonne, Cole e Rick. E o quanto o Curau foi chato nesse episódio eu não vou entrar em detalhes. Curau! Vocês não acharam que eu ia deixar isso aqui de fora, não é mesmo? Too Far Gone, o episódio 8 da 4ª temporada e um dos preferidos de todo mundo. Um que tá no primeiro lugar da maioria das pessoas e um que disputa de longe o top 5, top 3 dos melhores episódios aí da série. E o porquê? Bom, eu vou explicar o porquê. Vou de cara explicando o porquê. Primeiramente, o fato de eles terem finalmente corrigido aquele final bizarro, bizonho que tivemos na terceira temporada. E, aliás, muito bom terceira temporada, muito bom, tá de parabéns terceira temporada. Eles corrigiram esse negócio aí do governador lá do final, né? Nós tivemos a season finale que foi prometida na terceira temporada e não conseguiram entregar. Mas finalmente eles voltaram atrás, eles corrigiram, trouxeram o governador de volta, fecharam o arco dele direito e foi foda. Mas como foi foda, meu amigo? Mas como foi foda? E esse episódio foi foda por mais 2 aspectos. Primeiro, morte do nosso querido amigo Herschel. Meu amigo, este é o episódio em que o sogrão morre.
Ô, sogrão! Ele morre de maneira forte e violenta, e aí as lágrimas másculas tornam a descer novamente, e a gente fica triste. Mas não é só por causa disso que esse episódio é tão bom. Tem também mais um aspecto, que é o fato de eles terem perdido a prisão. E é mais uma vez, igual na segunda temporada, aquela sensação de frustração sem igual. Aquela sensação de tristeza. E aí o suor másculo já vem de novo à tona. E aí você vê aqueles personagens saindo, cada um sai pro lado, cada um segue seu rumo. Aí você, meu Deus, e agora, rapaz? Um foi pro lado e o outro foi pro outro, totalmente diferente. E agora? Fudeu! E esse foi um episódio memorável. Foi lindo. 5 estrelas, 5 estrelas. O próximo episódio citado aqui nesta lista é nada mais nada menos do que o episódio seguinte após o Too Far Gone. Que é mais uma vez um episódio contido da série. Eu gosto quando os episódios contidos da série dão certo. Quando dão certo, né? Enfim, esse é mais um que foca apenas no núcleo Cole, Kural, Rick e Michonne. Mais uma vez mostrando essa relação bonita desses três, que é like. E esse episódio é fantástico porque tá todo mundo frustrado porque perdeu a casa, né? Perderam a prisão. Tá todo mundo quebrado. O Rick tá bonito. Eu tenho que dizer que eu gostei. Que eu gostei, assim, do visual dele. Achei, assim, bem descolado. Descolado, sacou? E esse episódio é um episódio muito bom. E mais uma vez o Kural mostra o quão chato ele consegue ser. Ele acha que ele tá podendo. Ele acha que ele já tá maduro o suficiente pra se virar sozinho. Que ele não precisa mais do pai dele. Mas no final do episódio a gente já descobre que não. Porque ele foi tão otário que perdeu o sapato lá pro zumbi. Ih, bem feito, vacilão! Este episódio foi bom demais. E não só esses dois aí, mas também teve o núcleo da Michonne tentando seguir os caminhos que ela seguiu. Ó, isso aí foi metafórico. A Michonne tentando seguir os caminhos dela na moda antiga, até pegou 2 zumbis, colocou na cacunda lá. Mas no final ela se arrepende, ela quer deixar aquilo pra trás, ela quer novos horizontes. Aí ela volta pro Rick e acaba o episódio daquela maneira bonita, daquela maneira legal. Mas antes de eu passar pro próximo episódio, vamos voltar aqui nesse episódio, que a melhor cena eu deixei pro final. A melhor cena desse episódio é quando, no meio da noite, o nosso querido amigo Ricardo acorda e o Kural acha que ele é um zumbi. Mano, que foda. Aliás, a atuação do Chandler Hicks ali tava tão legal, cara. Eu achei tão legal, tão bacana. Ele cagou nas calças, mano. Ele cagou nas calças. Não me come não, pai. Oh, meu Deus, não me come não, pai. Oh, pois, meu Deus. Porra, pai. Porra, pai. E o legal é que ele aponta a arma dele e ele desiste, porque ele não dá conta. E ele vê que ele é um bosta. Beleza, antes de passar pro próximo episódio, eu tive que vir aqui do futuro dizer que eu terei que dividir o vídeo em 2, porque tava ficando muito grande essa minha análise desses episódios. Tá no título do vídeo que essa é a parte 1, não é mesmo? Mas eu logo vou postar a parte 2 e não vai demorar. E a parte 2 é a parte mais legal dessa análise e vocês vão ver o porquê. Só aguenta, pessoal, só espera, deixa seu like aí pra ajudar o canal a crescer e curtam as 2 páginas que continuam aí na descrição, a página The Walking Dead Zoas e a página Queen Kinney. 2 páginas que falam sobre o universo de The Walking Dead e trazem conteúdos bem legais, páginas com um potencial enorme e que merecem muito mais do que já tem. Curtam lá, e enquanto a segunda parte do vídeo não sai, fiquem à vontade para olhar meu canal primário e assistir uma boa série num novo conceito de séries aqui no YouTube. A primeira web audiosérie. Eu estou falando, vocês estão perdendo tempo, vocês devem ir lá e assistir porque é muito bom! Muito bem, até o próximo vídeo e falou!